E se a maior revolução no tratamento da saúde mental no Brasil tivesse começado, não com um novo remédio, mas com uma dança? Vamos mergulhar na história de um médico cuja compaixão mudou tudo, desafiando séculos de crueldade. O nome dele é Francisco Franco da Rocha. Para a gente entender o tamanho da revolução que Franco da Rocha fez, a gente precisa primeiro voltar no tempo. Voltar para uma época bem sombria, em que a doença mental não era vista como uma condição de saúde, mas como uma maldição ou até uma possessão demoníaca. Essa citação, ela resume o horror da situação. A doença era confundida com um mal, então o tratamento não buscava a cura, mas sim um exorcismo violento, que muitas vezes acabava em morte. Era contra essa mentalidade que a mudança precisava acontecer. E o mais impressionante dessa linha do tempo é que o progresso não foi uma linha reta. A gente teve lá atrás os gregos falando em cura pela palavra, ciência de Galeno, mas depois tudo isso se perdeu. O mundo mergulhou de volta no misticismo, um retrocesso de séculos que custou vidas demais. E o resultado desse retrocesso? Bom, os números são assustadores. Historiadores estimam que mais de 800 mil pessoas, podendo chegar a milhões, homens, mulheres e até crianças, foram queimadas em fogueiras. A desculpa era a bruxaria ou possessão, mas a realidade, para muitos, era uma doença mental que ninguém entendia. E mesmo quando a Idade Média ficou para trás e a razão começou a voltar, essa ainda era a triste realidade para quem tinha um transtorno mental. Eram abandonados, vivendo como párias, completamente desumanizados. Mas é justamente nesse mundo de abandono e crueldade que surge um médico diferente, um homem com uma visão radical de dignidade e de humanidade. Nascido em Amparo, aqui em São Paulo, Franco da Rocha começou a carreira no velho hospício da Várzea do Carmo. E o que ele viu lá, as condições desumanas, o sofrimento, aquilo não só chocou ele, mas deu a ele a missão de uma vida inteira. E tem uma curiosidade, que o próprio nome dele parecia já dizer quem ele seria. Francisco, de amor ao próximo. Franco, de ser direto, honesto. E Rocha, da sua firmeza de caráter. Era a combinação perfeita para o homem que ia mudar um sistema inteiro. Vendo as condições terríveis do velho hospício, ele começou uma campanha sem descanso. Ele não queria só uma reforma, ele queria construir um hospital do zero, baseado numa filosofia totalmente nova. O contraste entre o modelo antigo e a visão dele é gritante. Não era só sobre construir um prédio novo, era sobre mudar a mentalidade. Trocar o confinamento pela liberdade, a miséria pela dignidade e o abandono pelo cuidado. A ideia dele era radical para a época. Ele acreditava que a terapia mais poderosa não vinha de um remédio, mas do contato com a natureza, de ter um trabalho com propósito e, principalmente, de ser tratado com dignidade. O trabalho na Terra não era exploração, era uma ferramenta para devolver o senso de valor para aquelas pessoas. Franco da Rocha entendia que, mesmo doentes, os pacientes mereciam mais do que só tratamento. Eles mereciam ter momentos de paz, de alegria. A felicidade não era um luxo, era parte fundamental da cura. E essa história é fantástica, porque ela mostra exatamente o método dele. Em vez de usar força contra o delírio, ele entrava no mundo do paciente com empatia. Ele trocou a violência pela compreensão, provando que o respeito era a sua ferramenta mais poderosa. Mas a visão dele ia muito além dos muros do hospital. Franco da Rocha era um intelectual, um pioneiro em várias áreas que acabaram moldando o futuro da psiquiatria e da psicologia aqui no Brasil. A curiosidade dele não tinha limites. Foi ele quem trouxe as ideias de Freud e a psicanálise para o Brasil. Foi ele quem fundou a psiquiatria forense, defendendo que pessoas com transtornos mentais que cometiam crimes precisavam de tratamento, e não só de cadeia. E ele ainda foi pioneiro na psicologia social. Ele estava sempre um passo à frente. E claro, o trabalho de uma vida inteira deixou uma marca profunda. Ele passou de um médico respeitado para uma verdadeira lenda, amado por aqueles a quem ele dedicou a vida. Em 1928, fizeram um busto de bronze em homenagem a ele. E na inauguração, o que o emocionou até as lágrimas não foram os discursos importantes. Foi um simples buquê de flores, entregue por um ex-paciente. Para ele, aquele gesto de gratidão valia mais que qualquer estátua. Esse aqui é, talvez, o depoimento mais poderoso sobre o impacto dele. Mostra que o que ele fez foi além da medicina.
Para os pacientes, ele não era só um médico. Ele era uma figura de salvação. O santo do Juqueri. E o legado dele ficou gravado, literalmente, no mapa do nosso país. O nome dele se tornou, para sempre, sinônimo de um lugar de cura e de uma revolução no cuidado com a mente humana. E isso nos leva a pensar, né? Em uma época de tantos remédios, de tanta tecnologia, o que a gente ainda pode aprender com o médico do passado? A história de Franco da Rocha é um lembrete poderoso de que, por trás de todo diagnóstico, existe um ser humano. E que, apesar de toda a ciência, a compaixão, ela sempre vai ser a essência da cura.